receita de hoje é o melhor bolo de chocolate que eu já comi na minha vida. É de um restaurante super famoso aqui no Rio de Janeiro, chamado Artagão, que é do grupo Irajá. Cara, tudo deles é maravilhoso. Inclusive, esse bolo de chocolate, que é, sério, é o melhor que eu já comi na minha vida. E aí eu consegui a receita e aí eu vou passar pra vocês. Esse bolo de chocolate, gente, ele é tão perfeito e ainda vem com uma calda também super perfeita que os dois se completam absurdamente. Então bora começar, gente. Vocês vão precisar de quê? Primeiro, de uma batedeira. E aí a gente vai começar colocando o açúcar e a manteiga. Esse bolo, gente, tem que ser com manteiga, tá bom? Agora a gente vai colocando os ovos aos poucos. Essa é a primeira etapa, aí tem a segunda etapa e a terceira etapa para ficar mais fácil para vocês. Então primeiro bate o açúcar, a manteiga e os ovos. E agora a gente vai colocar aos poucos essa segunda etapa, que são o chocolate derretido, meio amargo, que eu já derreti no micro-ondas mesmo, gente, de 30 em 30 segundos, ó, até derreter. A baunilha, o leite e o óleo. Então vamos embora. A gente misturou essa segunda etapa, agora vamos para a terceira. Essa terceira etapa, a farinha e o cacau em pó já tá peneirado, então peneira esses dois, tá? Antes de colocar aqui. Como eu já peneirei, agora eu vou acrescentar. A massa é linda, parece um mousse. Olha que linda essa massa, gente, parece um mousse. Olha isso, que lindo. Marcela, posso fazer com Nescau? Não. Posso fazer com todinho? Também não. Posso fazer com chocolate em pó? Não, senão vocês vão tirar totalmente o sabor desse bolo. Tem que ser cacau em pó. Então agora o que a gente vai fazer? Eu não unto com farinha, eu unto com cacau em pó também. Então eu coloco um pouquinho de manteiga, né? E depois o cacau em pó. Bom, gente, agora a gente vai passar pra cá. O forno tem que ser a 160 se você tem um forno elétrico, que aí você consegue botar 160. Mas esses fornos convencional é 180, é o mais baixo que dá. Eu já tô pré-aquecendo há uns 10 minutinhos. Agora é o recheio. O recheio é super simples, gente. É um brigadeiro praticamente que você vai fazer, só que não com ponto de brigadeiro. E vocês não vão usar Nescau, nem essas coisas. Vocês vão usar também cacau em pó, tá bom? Então vem cá, vamos lá fazer. Ó, gente, quando começar a levantar essas bolinhas, ó, essas bolinhas aqui, aí a gente joga manteiga. Sempre mexendo pra não queimar, tá? Senão o fundo queima, aí vai pra cima, com aquele gostinho de queimado. A manteiga, ó, dá um brilho no brigadeiro. Começou essas bolhas, pode desligar, porque quando tiver frio, vai engrossar ainda mais. Agora nós vamos fazer aquela calda de baunilha deliciosa, que é a piscininha do nosso bolo. Meu Deus, tudo se completa nesse bolo. Então, gente, não é pra ser uma calda grossa, é pra ser uma calda fina, porque grossa seria um quê? Um creme de confeiteiro, né? Então, não é. Essa calda é muito fácil. Começa com leite, gemas, açúcar e essência de baunilha. Pode usar a fava? Pode, mas como é muito caro, vamos usar a essência de baunilha, tá bom? Então aqui a gente faz o seguinte, ó, gema e o açúcar. Então a gente aqui, ó, a gente já dá uma misturada. Essa calda não é uma calda doce, então ela é uma calda que vai completar muito com um bolo de chocolate, porque ela não vai ficar doce, ela vai dar o equilíbrio pro nosso bolo de chocolate. Agora a gente vai esquentar esse leite com a essência de baunilha ou com a fava, se você estiver em casa preferir. Vamos embora que eu vou mostrar os processos. Deixa dar uma fervurinha no leite e daqui a pouco eu mostro pra vocês.
O ideal para você fazer essa calda de baunilha, para não errar mesmo, é bom um termômetro desse. Será, Marcela, mas eu não tenho um termômetro desse. Esse termômetro, gente, se vocês acharem, é muito bom ter em casa. Eu comprei, eu acho que por R$ 8,99, então se vocês acharem, é maravilhoso. Mas é só levantou uma fervurinha e desligou. Aí eu vou mostrar a próxima etapa para vocês, que aí depois não pode passar de 85 graus Celsius. Mas agora não, levantou uma fervurinha, desligou e a gente vai misturar um pouquinho nessa mistura de ovo com açúcar. Ó, levantou a fervurinha, a gente já passa um pouquinho pra cá e mistura sem parar. Agora passa pra cá, sem parar de mexer. Essa parte não pode passar de 85 graus. Se não chegou a 85, liga só um pouquinho. É só não passar de 85, ó. Tá no 80 e pouco, já tá bom. Ela vai dar uma leve engrossadinha, mas não tanto, porque ela vai continuar bem líquida. Gente, essa calda aqui é muito boa. Então eu vou passar ela pra cá. Se você tiver fava em casa, assim, tiver dinheiro sobrando, quiser comprar, fica melhor ainda, tá? Eu vou deixar pra cá. Marcela, mas não fica gosto de ovo. Não, gente, não fica com gosto de ovo. Se vocês quiserem peneirar, pode peneirar, tá? Se vocês verem, sei lá, alguns gruminhos assim, da gema que ficou, pode peneirar. Se talhou, passa um mixer que destalha. E se você não tiver termômetro, também dá pra fazer. É só você não deixar ferver. Bota foguinho baixo um pouquinho, porque quando você já mistura o leite com os ovos, já deu uma cozinhada ali na gema, né? Então pode ficar tranquilo que não vai dar dor de barriga, nem nada. Mas olha como é que fica o ponto. Ó, tá vendo? Esse aqui é o ponto. Ele é um pouquinho grosso. E o ponto é esse aqui, ó. Ele não se junta com o outro, tá vendo? Essa parte não se junta com essa. Esse é o ponto. Tirei o bolo do forno, ficou lá por volta de 50 minutos, 1 hora. Então o que que eu faço? Eu vou pegando o garfo e vou furando. Tanto é que eu tava impaciente, fui fazendo assim, fui fazendo a cagada no bolo. Então tá pronto o nosso bolo. Agora a gente tem que deixar esfriar pra gente poder cortar. Esse bolo, uma coisa completa a outra. Ele é gostoso, mas ele não é um bolo assim, molhadinho. Se você comer puro que eu tô falando, tá? Ele é bem fofinho, então ele dá uma esfareladinha. Então qual é o macete? Pegou, esfriou, você coloca no freezer ou na geladeira por alguns minutos e aí depois para cortar fica fácil, porque a gente vai fazer 2 camadas com o brigadeiro que a gente fez e aí depois a gente vai regar com a nossa baunilha. Será, Marcela, mas você vai comer gelado? Não, não vou comer gelado. E aí você coloca no micro-ondas 20 segundinhos ou até menos e aí você vai comer ele morninho. E é isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ó, gente, primeira camada com brigadeiro. Eles botam muito, mas nem tanto, porque ainda vem a outra camada. Isso aqui a gente dá uma caprichada a mais. E agora a tampa. Agora a gente vai colocar no micro-ondas. Vamos colocar uns 15 segundos para ele agora ficar morninho. 15 a 20 segundos. Gente, agora vamos provar essa maravilha, essa coisa rica. Eu tô com água na boca. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A baunilha, pode ser que ela fique mais clarinha, porque aí a gema, ela não tá tão vermelhinha quanto essa que eu fiz, tá? Então, se ficar um pouco mais claro, não tem problema nenhum, que o sabor vai ser bom também. Tirei uma fatia, tirei uma parada bem generosa aqui. Gente, o bolo é desconstruidinho assim mesmo. Sabe o que ele vai fazendo? Ele vai caindo as camadas pro lado, aí chega na mesa assim, ó. E aí você fala, vamos comer. Caraca, eu vou ter que abrir uma boca. Gente, tem um gosto assim surreal, sabe? Quando você usa cacau em pó, fica um gosto mais assim, chique. Você fala assim, nossa, usaram ingredientes bons, sabe? Essa baunilhazinha também, gente, cara. E
E tá bom pra caraca! Vou terminar de comer isso aqui. Quando vocês forem nesse restaurante, não dividam com ninguém. Porque o seu namorado, seu marido, seu filho vai falar: ah, vamos dividir. Não divide não, come sozinho. Pede um pra cada um. O Juliano e Paulo devem estar indo nesse restaurante para experimentar esse bolo maravilhoso. Vai lá no Instagram deles. Fala assim: Juliana e Paulo, vai lá no Artagão, que a gente quer ver vocês comendo essa maravilha. Chama a família, chama o vizinho, chama a galera toda para assistir aqui o meu canal. Se inscreva, já que você está aqui passando aqui, só dando uma olhadinha. E um beijo.